temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem... Pois é, 22 horas, mais 12 minutinhos agora. Quero agradecer a você que foi ao Bradesco e ali depositou a sua oferta de amor para abençoar a nossa vida. Fizemos o pagamento de nossa programação aqui na Redentor hoje. Quero agradecer àqueles que foram ao Banco Regional de Brasília, o BRB, e ali também fizeram a sua oferta de amor, o seu depósito, a sua transferência. Com toda a sinceridade do meu coração, eu agradeço a você. Pode ter certeza de uma coisa: você está lançando uma semente, e por menor que ela seja, saiba disso, ela dará muitos frutos. Seja você também um missionário do ar. Junte-se a nós nessa obra de fé que tem abençoado a vida de milhares. Na escuridão, as garras da morte, o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo. Olha, eu quero mandar um abraço também a todos os irmãos que fazem parte do nosso Facebook. E nós, sempre que estamos em Brasília, transmitimos ao vivo as imagens daqui de dentro do estúdio. Estamos fazendo isso agora, nesse momento, e dando oportunidade às pessoas a clicarem no link que nós enviamos em nossa linha de tempo no Facebook, e ali mesmo, clicando ali, elas já começam a assistir, como uma TV, não é? Lá mesmo no Facebook, as imagens daqui de dentro do estúdio da Rádio Redentor, e assim são milhares de pessoas que estão sendo abençoadas. Eu quero dizer uma coisa para você: divulgue o nosso programa, fale com os seus amigos de trabalho, fale com os seus familiares, e diga a eles: olha, sintonize nesta emissora, acesse este site. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, você vai receber uma palavra da boca de Deus. Navegue nas asas do Espírito Santo, acessando o site www.com.br. Através da fé Moisés o mar atravessou. Programa Cristo Vive. Através da fé Josué o sol parou. E por meio desta mesma fé, Deus também vai te usar. Líderes missionários do ar. Rádio Redentor. Estou falando deste programa que Deus levantou, e desse homem de Deus que o Senhor consagrou. Programa Cristo Vive, missionário Delvan Lima, juntos numa grande obra de amor. Missionário do ar, eu sei, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Ele conta com você. A obra de Deus não para, precisa continuar. O Evangelho pregar e as almas ganhar. Programa Cristo Vive, muitos anos no ar. Programa Cristo Vive, a mensagem de Deus pelo ar. Navegue nas asas do Espírito Santo, acessando o site www.missionariodelvanlima.com.br. Missionário do ar, eu sei, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar, Ele conta com você. A obra de Deus não para,
precisa continuar. O evangelho pregar e as almas ganhar. Programa Cristo Vive, muitos anos no ar. Programa Cristo Vive, a mensagem de Deus pelo ar. A mensagem de Deus pelo ar. A mensagem de Deus pelo ar. Muito bem, já são 10 horas da noite, mais 17 minutos. Chegou o momento da força e do poder da palavra de Deus. Prepare o seu coração. 24 horas no ar. Rádio Cristo Vive FM. Acesse www.cristovivefm.com. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem socorrer. 24 horas no ar, falando ao teu coração. A força da palavra de Deus. Você que há muito tempo espera por um milagre, abre suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Louvor, adoração, oração e milagres ao alcance de todos, em todos os lugares do mundo. Missionário Delvan Lima e Missionários do Ar, juntos numa grande obra de fé. Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Delvan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Ontem nós meditamos de uma forma madura e equilibrada acerca da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E nós entendemos juntos que Satanás, Lúcifer, nosso adversário, meu inimigo e teu inimigo, ele tem na Bíblia a sua maior e mais eficaz arma. Nós meditamos sobre isso ontem, quando nos referimos ao momento da tentação do próprio Filho de Deus, o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo. E nós entendemos que aquilo não era um teatro, mas era uma oportunidade que Lúcifer teria para desmoronar todo o projeto de redenção do homem. E Lúcifer pensou, refletiu, pesou na balança que arma ele poderia usar nesta oportunidade. E ele usou
a palavra de Deus. Como nós refletimos ontem, é assim que o diabo faz. Ele enxerta mentiras no meio das verdades. Ou seja, ele mutila as revelações de Deus. Meditamos ontem sobre o sinal dado por Jesus acerca do traidor, o pão molhado. Refletimos sobre a necessidade de discernirmos sobre o corpo de Cristo, que representa esse pão. Deus, o Pai, é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e aquele pão representava o corpo de Cristo, portanto, sua igreja. E quando Jesus molha esse pão e coloca ele na mão de Judas, um pão que havia perdido o seu sabor e forma original, Lúcifer entra dentro de Judas. E nós entendemos ontem a gravidade disso, porque nem Judas se deu conta disso. Judas não sentiu um arrupio no corpo e gritou que uma entidade o havia possuído. Não, ele não sentiu nada, nem sequer um arrupio. Pedro, Tiago, João e todos os demais não notaram absolutamente nenhuma transformação nele. Seus olhos não ficaram avermelhados ou arregalados, e ele não começou a falar com uma voz cavernosa. Não, ninguém notou nada. Era um apóstolo de Cristo que operava milagres em nome de Jesus e expelia demônios, e que estava agora com seu coração e suas emoções e seus sentimentos possuídos por Lúcifer. De terno, gravata, Bíblia e sapato engraxado. Então, nos levou a refletir sobre a importância de não nos deixarmos levar por aquilo que o apóstolo Paulo chamou um dia de outro evangelho. Eu quero que você preste bem atenção nisso, meu irmão. Minha irmã, eu quero que você me escute agora. Porque nós não estamos aqui para perder o nosso tempo. E nem você que para todas as noites para me ouvir e meditar comigo na palavra de Deus. Você teria outras coisas para fazer na sua vida. Você não está perdendo o seu tempo. Você quer ouvir não a opinião de um homem, mas você quer ouvir uma palavra que proceda de Deus. E é para isso que eu estou aqui. Para levar a você e a mim essa palavra e juntos podermos meditar e mudar. Sabe, Paulo, ele disse que ainda, preste atenção nisso, ainda que venha um anjo do céu com auréola sobre a cabeça e asas reluzentes nas suas costas e diga às pessoas que está trazendo uma nova revelação. E Paulo disse, ainda que alguém traga uma carta assinada por mim, reconhecido firma no cartório de Jerusalém, trazendo uma outra revelação, acrescentando alguma coisa ao que foi revelado, Paulo disse, seja anátema, que significa maldito, que seja maldito. Preste atenção nisso. O que é que nós estamos vendo isso? Meu irmão, minha irmã, seja sincero, sincera. O que nós vemos são muitos evangelhos sendo pregados. Muitas interpretações de um mesmo texto inteiramente diferentes.
O que é que nós vemos hoje? Nós vemos pastores, pastoras, líderes que assumem a postura arrogante de serem donos da verdade. E eles estão certos e todos os demais estão errados. Sabe, eu não veria nenhum problema nisso, mesmo porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. E eu não estou aqui para tocar na vida de ninguém. Porém, todavia, a Bíblia Sagrada diz que eu preciso pregar a verdade para o meu próprio bem. E faz parte desta verdade a realidade que vivemos em nossos dias, que Paulo viveu em seus dias, mas no tempo do fim isso se evidenciaria, se tornaria mais forte, mais marcante, que é a deturpação de textos sagrados, falsos profetas se levantarem por todos os lados e se multiplicarem, e as pessoas começarem a ter coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada à carne, aos seus próprios desejos e instintos carnais, e não suportariam mais a sã doutrina de Cristo. Sabe aquilo que Paulo chamou de maldito, de anátema? É isso que a maioria das igrejas está vivendo. É isto que a maioria das igrejas está ouvindo nos púlpitos e está sendo pregado e anunciado. Mas missionário, você pode dizer, tem certeza disso? Sabe, você não precisa gostar de mim. Não precisa. Você não precisa acreditar em mim. Não. Mas, se você tiver juízo na cabeça e acreditar que de fato existe um céu e um inferno e um juízo de Deus, basta que você seja alfabetizado e compre um exemplar da Bíblia. Escuta o que eu estou te dizendo. Você não precisa fazer um curso teológico. Compre um exemplar da Bíblia. Se não tiver dinheiro, me procure, eu lhe dou um. E você vai abrir nos evangelhos e você vai começar a ler o que Jesus pregou e ensinou. E você vai ler aquilo que Paulo ensinou. E você vai ler aquilo que os apóstolos pregaram. E você vai ficar escandalizado, porque vai observar que na maioria esmagadora das igrejas, o evangelho que hoje é pregado não tem absolutamente nada a ver com o evangelho que Cristo pregou. Sabe, eu me lembro no momento em que Jesus ele disse aos seus discípulos que estavam preocupados, seres humanos como eu e você, porque eles tinham suas contas para pagar, eles tinham as suas dívidas e compromissos como eu e você, e eles estavam muito tempo fora de casa, seguindo o Mestre, aprendendo a viver pela fé. E Jesus disse a esses homens assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por aquilo que vocês vão comer, e nem por aquilo que vocês vão vestir. Olhai para os lírios do campo e vejam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa maneira. Se Deus veste assim uma planta, uma flor, que cresce no meio do mato e às vezes ninguém observa a beleza dela, se Deus tem esse cuidado, esse capricho, esse amor, esse interesse de trazer beleza a uma flor no meio do mato,
raciocine comigo. Será que vocês que são filhos dele, ele não terá esse cuidado? Será que ele não terá poder de vestir vocês? Por que é que vocês vão se descabelar e ficar buscando e procurando isso? Não tratem a Deus dessa forma, não se relacionem com ele dessa maneira. Ele lhes abençoará gratuitamente. Quanto ao que vocês vão comer, por que andais ansiosos? Observem os pássaros no céu. Eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, eles não semeiam, não colhem. E qual de vós já viu algum dia um passarinho morrer de fome? Se vosso Pai Celestial cuida sim de passarinhos, quanto mais cuidará de vós, que são seus filhos. Sabe, quando nós ouvimos uma mensagem dessa, ficamos assustados e pensamos: que evangelho é esse? Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de doutrina é essa? Porque não estamos acostumados a ouvir isso. Aliás, não estamos acostumados a ouvir aquilo que é um pequeno deslize dessa mensagem de Cristo, mas nós estamos acostumados a ouvir exatamente o oposto, exatamente o contrário. Nós somos exortados a viver ansiosos, a nos descabelarmos por um carro zero importado e uma nova casa e sermos empresários bem-sucedidos e os nossos olhos se voltarem apenas para as coisas desse mundo. Os missionários, o senhor é contra sermos abençoados e prosperarmos nessa vida? Não, não sou. Não sou, porque eu sou um homem abençoado por Deus. A diferença é que eu me relaciono com Deus de uma forma diferente. Não é uma forma comercial. Eu não preciso ficar insistindo para que Ele me dê. Porque Ele me dá porque Ele me ama. Porque Ele é meu Pai. E porque Ele é um Pai rico. E porque Ele é dono do ouro, da prata, do diamante, da pedra preciosa. E Ele tem prazer em me abençoar. Então eu caminho nessa vida, ajuntando um tesouro no reino dos céus, porque eu tenho consciência que as coisas dessa vida são passageiras e tudo isso ficará para trás. E eu procuro seguir o evangelho que Jesus pregou, e Ele disse isso: ajunteis para vós. Seja essa a preocupação de vocês. Discernam as coisas, compreendam onde é o meu reino. Tenham discernimento do que é que significa ser igreja, o que é que significa ser luz no meio das trevas. Porque esse pensamento mesquinho, baixo, rasteiro, é um pensamento mundano, é um pensamento pagão, é um pensamento que qualquer homem tem. Sabe, eu sempre digo isso: se você serve a Deus unicamente pensando em bens materiais, você está servindo Deus errado. Basta que você entregue a tua alma ao diabo e ele te faz rico em pouco tempo, famoso, famosa em pouco tempo. Como nós temos vários exemplos por aí no meio artístico, não é verdade? Nós temos visto tantas coisas. Preste atenção no que eu estou dizendo a você. Quantas mutilações e deturpações e coisas que Paulo chamou de anátema, de coisas malditas, e que têm se tornado comuns na maioria das igrejas. Todo aquele que quiser vir após mim, você lembra quem disse isso? Você lembra disso? Ele disse: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Veja isso. Você não ouve isso, irmão? A maioria dos pregadores
pregadores de hoje em dia nada mais são do que animadores de auditório. Eu estou lhe dizendo isso. E eu já afirmei isso várias vezes e continuo afirmando. Silvio Santos está velhinho. Ele já tem mais de 80 anos, é um grande animador de auditório. As filhas deles fazem o que pode, mas não são muito boas no negócio, não é? Ele ficou rico pela sua forma de interagir com o público. E eu creio que o Silvio Santos deveria procurar um sucessor nas igrejas. Porque o que nós vimos de artistas, de animadores de auditório, é uma coisa fantástica. Não há unção do Espírito Santo, não há pregação do Evangelho, mas há animação, há palavras de incentivo, há palavras para elevar o ego, a moral, para incentivar as pessoas, para movê-las a ofertar e a dizimar e tudo isso, mas o Evangelho passa longe disso. São animadores. Levanta a mão, olha para o seu irmão, bate o pé no chão, pisa na cabeça dele. E por aí vai, você conhece melhor do que eu. Receba! Não, na verdade. Jesus disse: renuncie-se a si mesmo. Sabe, essa não é uma palestra motivacional, pelo contrário, ela parece uma palestra desmotivacional. Que negócio é esse de negar a mim mesmo? Aí meus projetos, os meus planos, eu estou aqui para usar a Deus. Eu tenho meus projetos de vida, eu quero alcançar os meus projetos materiais, financeiros, políticos, e estou aqui para usar a Deus, o poder de Deus. Isso é motivacional, motiva meu ego, motiva a minha ganância, motiva a minha carne. Mas negar a mim mesmo é uma outra história, raríssima de se ouvir. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que achar a sua vida nesse mundo a perderá para sempre. Mas todo aquele que perder a sua vida para esse mundo, ou seja, para os costumes, para os interesses e para as motivações que engrenam as coisas desse mundo e fazem ele andar, aqueles que se perderem para isso ganharão sua vida. Você está entendendo o que nós estamos conversando nessa noite? Você consegue perceber a diferença destas coisas? Sabe, eu vou lhe falar uma coisa importante nessa noite. E quero que você reflita comigo. Há algumas pessoas de forma inadvertida, não há maldade, mas há inocência. O grande problema é que Satanás se utiliza disso. Nós refletimos ontem, o diabo, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você juntos. Ele conhece cada versículo de cor, de trás para frente, de frente para trás, do meio para a direita, do meio para a esquerda. Ele é um expert em Bíblia Sagrada, em mutilar os textos da Bíblia. Ele tentou fazer isso com o próprio Verbo de Deus, com o próprio Filho de Deus. Existem 3 tipos de doutrinas. Doutrina, essa palavra significa conjunto de ensinamentos. E existem 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina de demônios. E elas estão registradas na Bíblia. Volto a dizer, doutrina significa um conjunto de ensinamentos. Esse é o significado dessa expressão doutrina. Existem algumas coisas que elas foram ditas, anunciadas e ensinadas e pregadas para um momento específico da história. Escuta o que eu estou te dizendo e reflita comigo. O apóstolo Paulo, muitas vezes ele disse assim: isso digo eu.
não o Senhor. O apóstolo Paulo doutrinou a igreja de Corinto de acordo com a necessidade daquele momento em que vivia a igreja, no pano de fundo histórico em que vivia. Portanto, os ensinamentos de Paulo, aquela igreja que ficava na pequena cidade de Corinto e que vivia uma realidade específica, este ensinamento, ele não serve mais para os nossos dias. Os costumes são outros, a vida é outra, a realidade é outra. Muitas vezes Paulo ensinou, e em seu ensinamento ele dizia: eu proíbo que a mulher fale na igreja. Ele disse mais, ele disse que ela aprenda em silêncio e pergunte em casa ao seu marido. Isso parece hoje em dia uma verdadeira piada. E de fato, não tem absolutamente nada a ver com a realidade que vivemos hoje. Mas para aquele período da história, preste bem atenção, é por isso que as pessoas cometem atrocidades e barbaridades usando a própria Bíblia. Porque alguém pode pegar esse texto sagrado e querer proibir uma mulher hoje em dia de falar na igreja. Isso está na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não? Essa é uma doutrina de um homem de Deus, um homem chamado Paulo, que doutrinou uma igreja de acordo com a necessidade da igreja naquele período da história. A doutrina de Deus, ela é uma doutrina eterna, ela passa de geração em geração, de costume em costume, e não importa, ela é a mesma, ela não muda, ela é imutável. Não há alteração, não há modernismo, não há nada que se altere nisso. Ou seja, sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é uma doutrina de Deus. E ela é imutável, não se pode alterar isso. O homem de Deus que vive em sua geração, que vive numa tribo indígena, ou que vive em países europeus ou no mundo oriental, no lugar em que ele vive, no século em que ele vive, esse homem, ele vai doutrinar, ele vai ensinar esta doutrina de Deus de acordo com o pano de fundo histórico que ele está vivendo. Essa doutrina desse homem, se ele for um homem de Deus, este povo será abençoado, não será massacrado, não será dominado com rigor, mas eles buscarão a santificação. Se esse homem não for um homem de Deus, a doutrina dele se tornará uma doutrina de demônio. Preste bem atenção. Esse mesmo homem pode transmitir uma doutrina de Deus ou uma doutrina de demônios. A Bíblia diz que as pessoas no fim dos tempos, elas começariam a dar ouvidos a doutrinas de demônios que viriam pela mente, pela boca de homens que têm o próprio coração cauterizado, ou seja, não sangra mais. O Espírito de Deus quer falar com ele, mas ele endurece a sua cerviz. Ele se torna dono da verdade. É o que ele pensa, pronto, e acabou. Sabe, existem homens que você pode abrir a Bíblia e mostrar: meu irmão, está escrito isso, é assim, dessa forma, você está interpretando errado, eu quero te mostrar. Ele se nega a ver, ele se nega a enxergar, ele diz: é assim que eu creio, e é assim que Deus me mostrou. É ele na terra e é Deus no céu. Não há ninguém ao seu redor que possa ser instrumento de Deus para abrir os seus olhos. Sua mente se cauterizou, sua doutrina se fechou. É ele na terra, é Deus no céu, e eles estão dispostos a morrerem crucificados pelas verdades que eles anunciam e pregam, e não voltam atrás disso, porque isso dá lucro, porque isso os torna famosos, porque isso abre portas, e eles se negam a parar para pensar e para refletir. E então Paulo diz que eles dariam ouvidos à doutrina de demônios que viriam pela boca de homens cuja mente e o coração está cauterizado. E estamos falando de igreja.
pessoas que se reúnem em nome de Jesus, que passam a dar ouvidos a doutrinas de demônios, a uma mensagem mutilada, a um evangelho mutilado, a um evangelho que perdeu a sua essência. E a essência do evangelho não é o ganho, não é o lucro. A essência do evangelho é a perda, é a renúncia. A renúncia de sua própria vida, de seus próprios interesses, para viver os interesses de Deus. Mas eu te digo uma coisa, isto não significa que você vai usar um capuz sinistro na cabeça e se enfiar no mosteiro. Não é isso. Você comerá o melhor dessa terra. Porque quando você busca os interesses de Deus, quando você se torna filho, filha de Deus, quando você passa a pregar e a viver o verdadeiro evangelho, e quando você passa a ter a visão de reino dos céus, toda a influência desse reino já começa a fazer parte da sua vida. Você não precisará fazer campanhas e rasgar a camisa, e suar a camisa, e se descabelar para alcançar algo de Deus. As bênçãos de Deus te seguirão. As bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Elas vão te perseguir. Aonde você for, Deus dá ordem de bênção. Aonde tu pisares, vai ser abençoado. Ele pisará também. E Ele suprirá todas as necessidades de forma abundante. Por isso que Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida. E não é qualquer tipo de vida, é vida em abundância. Mas a questão é que as pessoas interpretam essa vida em abundância de uma forma distorcida, de uma forma errada. Eles invertem os valores. E eles começam a chamar de santo aquilo que é profano. E eles começam a chamar de precioso aquilo que é vil. E eles começam a chamar de luz aquilo que é treva. Sabe, meu irmão e minha irmã, escute o que eu vou lhe dizer. O profeta Isaías foi um grande profeta. E certa vez ele começou a profetizar uma série de ais, lamentos, sobre o povo rebelde e todas as iniquidades. E então o céu se abriu, ele viu a glória de Deus, ele descreve essa glória, ele diz: eu vi o Senhor. E você conhece bem isso, está no capítulo 6, no livro que leva o nome do profeta. E quando ele vê, ele diz: ai de mim, porque eu vou morrer. Meus olhos viram a Deus. Hoje a boca desse profeta. E esse profeta toma a postura e a posição de se colocar à disposição de Deus para anunciar sua palavra e anunciar seu evangelho. E um dos lamentos que esse profeta lança sobre o povo na unção do Espírito e com a sua boca ungida por Deus, é um lamento sobre aqueles que fazem esse tipo de mistura. E ele diz: ai daquele que chama a luz de treva e a treva de luz. Ai daquele que toma o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daquele que chama o que é santo de profano e o profano de santo. Não foi à toa que Jesus disse aos homens que queriam testá-lo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso significa que há dois reinos, e que Deus não quer e não deseja o que pertence ao reino das trevas. Dai a César o que é de César, é dele. Ritmos, músicas, costumes, roupas. Existem coisas que são do mundo, que pertencem às trevas. E Deus diz que não quer que se traga isso para Ele, chame de gospel. Ele não quer que tragam essas coisas das trevas para a sua casa e chamem essas coisas de gospel, porque ai de nós se tentarmos fazer isso. Nós
estamos chegando no término do nosso programa agora. Mas amanhã, se Deus quiser, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Bem, amados, chegamos no fim. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz. Pela manhã te buscar.